a preocupação com a escolha profissional já é muito longa, já é de muitos anos. Por quê? Porque até certo ponto, na história da humanidade, as pessoas não tiveram liberdade de escolha, não tiveram possibilidades de escolha. Em algum momento, depois com o advento do capitalismo, com a chegada das novas sociedades, nós temos a possibilidade de fazer escolhas. Então, a orientação começa, de fato, quando nós temos a possibilidade de escolher e temos que tomar algumas decisões. E aí, a primeira premissa da orientação profissional era que precisávamos encontrar o lugar certo para o homem poder trabalhar. Então, é a ideia de homem certo no lugar certo, que vem da filosofia de Platão, e o Frank Parsons, que foi o nosso principal nome na orientação profissional, foi ele, o Frank Parsons, em 1907, por volta de 1907 e 1909, que começou a realizar atividades de orientação e publicou seu primeiro livro, que chama Escolha Vocacional, falando a respeito de como realizar um trabalho em orientação profissional. Na época, o termo vocação era muito forte, ainda existe esse conceito muito bem discutido no contexto da orientação profissional de carreira, mas isso fica um conteúdo para a gente conversar mais para frente. O Parsons, o que ele fazia? Ele conseguia realizar algumas atividades junto com os orientandos para tentar encaixar os traços de personalidade do indivíduo com fatores ambientais da profissão. Então, por exemplo, quais são os seus traços de personalidade e quais são os traços ou os fatores característicos de uma profissão e como é que eles se combinam, como é que eles se encaixam. Então, o Parsons ajudava os indivíduos a encontrar um encaixe dele com a profissão. A orientação surge com essa ideia de determinismo vocacional e com a teoria dos traços e fatores que perdura da década de 1900 até 1950 sozinha, só ela reinando, digamos assim, na orientação. E existia a característica central dela, é o determinismo vocacional, em que o psicólogo, o profissional, iniciando com Parsons, depois outros profissionais, aplicavam instrumentos de avaliação psicológica, os chamados testes vocacionais, para identificar interesses, personalidade, inteligência e dizer, levando informações sobre as profissões, e dizer qual era a melhor profissão para aquela pessoa seguir. I don't wanna work. I just wanna bang on this mug all day. Did you ask me here for any specific reason? A ideia básica dessa abordagem, chamada abordagem psicométrica, que foi a primeira abordagem em orientação profissional com base na ideia de homem certo no lugar certo e determinismo vocacional, ela surge por volta de 1917, quando o Parsons fazia recrutamento de homens para o exército dos Estados Unidos. Então, ele fazia a avaliação e enquadrava os perfis daquelas pessoas em determinados cargos. E ele vai fazendo esse trabalho e ele desenvolve, então, uma teoria chamada, hoje nós conhecemos como teoria psicométrica ou teoria do traço e fator em orientação profissional. Depois disso, vem surgindo outras abordagens, outras teorias em orientação profissional, porém, desde 1900 até 1950, a abordagem que permanece como a principal é a abordagem chamada psicométrica. A psicometria, que é uma área da psicologia, para quem não é psicólogo, surge como uma ciência dentro da psicologia. Ela dá força para a psicologia crescer, para a psicologia aparecer como ciência. E aí, o que acontece? Principalmente nós aqui no contexto brasileiro, né, que eu posso dizer com mais clareza. Fizemos o quê? Fomos aplicando testes por longos anos, aplicando o teste e dando os laudos, os resultados. Uma das características também dessa abordagem é o diagnóstico e o prognóstico. Então, por meio da avaliação psicológica, ainda é realizado em alguns contextos, esse diagnóstico de qual é o seu tipo de personalidade, quais são as suas características de habilidades e interesses profissionais e feito um encaixe
dessas suas características pessoais com os fatores ambientais. Então vamos dar um exemplo. Como se eu chegasse agora numa escola com uma bateria de testes psicológicos e convidasse os alunos para participar dessa bateria de testes e sem uma relação muito aprofundada a respeito do conhecimento do orientando, eu fizesse essa bateria de testes e desse uma devolutiva para essa pessoa ou para a família, dizendo, olha, as aptidões são para a área tal. Então você tem aptidões, você tem características, traços de personalidade que se encaixam com determinadas profissões. E aí fica a cargo da pessoa, junto com a família ou por conta própria, tomar a decisão. Então, suponhamos que deu lá a área das ciências biológicas. Então, você tem uma característica da personalidade que se encaixa com as áreas biológicas. Então, o que você vai fazer? Se limita a procurar profissões dentro dessa área, dentro desse contexto de atuação. É errado? Não, claro que não. É por isso que ela existe até hoje. Porém, existe uma dificuldade, nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Existe um problema que é a aplicação da avaliação psicológica, dos testes psicológicos, sem a devida problematização, sem a devida contextualização. Então, nós precisamos entender que essa abordagem, que se iniciou por volta de 1905, 7 ou 9, depende dos anos que a gente for estudar a respeito das publicações, dos trabalhos do Parsons, com a ideia de determinismo vocacional, com aptidões inatas, com características inatas, o que aconteceu foi que no Brasil ela foi ficando como simplesmente a aplicação de testes e sem um aprofundamento de quem é o indivíduo que faz a escolha. Deixando, então, a ideia de que as pessoas não fazem escolha, mas que elas nascem vocacionadas, determinadas. A ideia central não é ruim, porém, a ideia de que nós nascemos prontos para alguma coisa e que seremos infelizes se não escolhermos a melhor profissão, a profissão correta, digamos assim, acaba que limita um pouquinho o processo de escolha e desenvolvimento da carreira das pessoas. Então, em relação ao histórico da orientação profissional, primeiro foi esse tipo de trabalho mais psicométrico que perdurou por muito tempo. Aí, quando o profissional da orientação educacional começa a fazer esse trabalho de orientação para a escolha profissional, como nós tínhamos a ideia de determinismo vocacional quando isso começou lá por volta de 1907, aí 17, tem um marco que vem o surgimento da abordagem psicométrica, o orientador educacional então começa a ser chamado de orientador vocacional, que é aquele que ajuda o indivíduo a entender qual é a sua vocação, quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades e o seu tipo de personalidade e com qual ou quais profissões você pode trabalhar. Então, orientação vocacional, em última análise, seria o profissional que faz um trabalho que ajuda a pessoa a identificar aspectos de autoconhecimento, de interesses profissionais, de habilidades, tipo de personalidade. E aí, o orientador vocacional é aquele que ajuda a pessoa a descobrir qual é a profissão de interesse ou quais profissões que o indivíduo tem de interesse. Então, se eu for chamar um orientador de orientador vocacional, eu preciso entender que o orientador vocacional é aquele que ajuda a pessoa a escolher, a identificar uma profissão. Depois, esse nome, esse título, orientação vocacional, é superado e passa a ser chamado de orientação profissional. Por quê? Porque além de ajudar a escolher a profissão, o orientador passa a ajudar ele a buscar informações sobre o mundo do trabalho, sobre como se inserir no mercado de trabalho, sobre como se inserir em cursos profissionalizantes, cursos universitários. Então, é aquele que trabalha de maneira mais ampla, não só com a escolha da profissão, mas com a implementação dessa escolha também. Depois, orientação de carreira, que é ainda uma área específica para pessoas que trabalham com gente que já está no mercado de trabalho e que pretende se desenvolver na carreira. O orientador profissional e de carreira é aquele que faz esse trabalho amplo,
que começa desde a escolha profissional até o desenvolvimento da carreira, do início da escolha até a aposentadoria, até o processo de aposentadoria. Então, orientador profissional e de carreira, ou o termo orientação profissional de carreira, é o mais utilizado no Brasil porque ele contempla todo esse processo de desenvolvimento da carreira, que, por exemplo, por volta do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, em geral, as pessoas, os indivíduos começam a pensar sobre profissões. Nós, como orientadores profissionais e de carreira, temos essa possibilidade de ajudar em pensar essa escolha. Depois temos a possibilidade de ajudar a buscar informações sobre as profissões. Depois temos a possibilidade de ajudar no ingresso na universidade ou no mercado de trabalho. Depois, entrada na profissão propriamente dita, o desenvolvimento na profissão. Depois, a manutenção nessa profissão e até o processo de aposentadoria. Por isso o termo orientação vocacional foi superado, dando lugar à orientação profissional, que por sua vez deu lugar para a orientação profissional de carreira por ser um conceito mais amplo. Muito obrigado, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.